Capítulo 729, Rompendo o Primeiro Mundo. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O tempo passou lentamente. Como Lin Ming estava diante do espelho de transformação divino, seus punhos estavam cerrados, e os vasos sanguíneos em seus braços estavam latejando como se pudessem se romper a qualquer segundo. Toda a sua roupa já estava encharcada de suor. Parecia que ele não seria capaz de aguentar por muito mais tempo. Mas além de Lin Ming, Huo Wenlong só tinha algumas gotas de suor caindo pelo rosto. Era evidente que ele poderia continuar por mais algum tempo. Nu Yaming chegou ao seu limite. Um artista marcial do corredor terrestre disse: se não houver um acidente, então Huo Wenlong deve ser capaz de durar 3/4 de hora, o suficiente para atender ao raro resultado de uma vez a cada 50 anos da cidade secular da Fênix. Mas Nu Yaming só deve durar o tempo de mais algumas respirações. Embora fique faltando um pouco, quase chegar a esse tempo também é muito bom, especialmente porque o Nu Yaming é um artista marcial dos reinos inferiores. Vários artistas marciais começaram a discutir entre si. Nesse primeiro estágio do julgamento de fundação, Huo Wenlong teve a vantagem. Mas o primeiro estágio do julgamento de fundação nível rei não era concluído em um curto período de tempo, era desconhecido quem seria o vencedor final. Huo riu quando viu Lin Ming se aproximando mais e mais de seu limite. Ele disse: este Nu Yaming não deveria se forçar se ele não puder aguentar. Quando os outros artistas marciais não aguentaram mais, o pior que aconteceu com eles foi que os rostos deles ficaram um pouco pálidos, nenhum deles parecia como esse sujeito está agora. O que ele está fazendo? Se ele não pode persistir, então ele não pode prosseguir. Qual é o ponto de ter uma luta fútil? Ser capaz de persistir mesmo quando ele atinge seus limites significa apenas que Nu Yaming tem uma forte vontade. Se você tentasse, simplesmente teria falhado. Wang Quanmin respondeu com franqueza. Huo zombou com desdém, não falando mais, obviamente, não querendo se incomodar com esse absurdo. Depois do tempo de 10 respirações, o corpo inteiro de Lin Ming ficou vermelho. Na área onde a palma de sua mão tocava o espelho de transformação divino, uma leve chama se erguia lentamente. Todos os presentes notaram essa pequena mudança. Mas, independentemente de ser um artista marcial do corredor terrestre ou do corredor celestial, nenhum deles estava claro sobre o que estava acontecendo. No vazio, os olhos do velho alto se arregalaram com interesse. Este garoto, com apenas o seu cultivo trivial do nível intermediário do reino núcleo rotativo, quer usar seu corpo para direcionar o fogo e mover a energia de origem do atributo fogo dentro do primeiro mundo, finalmente queimando-o. Que ousadia! A mulher vestida de vermelho sorriu levemente. Ela disse em um sussurro suave: sua compatibilidade com o fogo é incrivelmente alta, então é mais fácil para ele mover o poder do fogo naquele mundo. Há uma chance de ele ter sucesso, mas na verdade é pedir muito. Vamos continuar assistindo. Não importa o que, essa determinação ousada é do gosto desse velho. Ele não é como aquele garoto Huo Wenlong que está apenas tentando fazer alguns truques e prolongar seu tempo. O velho atirou um olhar para Huo Wenlong, obviamente vendo-o com desdém. Também é muito bom para Huo Wenlong alcançar esse nível, e não é como se o que ele faz fosse contra as regras. Agora só podemos olhar para saber se Nu Yaming será capaz de ter sucesso ou não. Neste momento, dentro do mundo do espelho de transformação divino, a energia de origem do atributo fogo acumulada no corpo de Lin Ming havia atingido seu limite. A semente do deus herege estava completamente cheia. Os tatins flamejantes na semente começaram a emitir uma luz dourada brilhante.
Não só isso, mas até mesmo o Dantian de Lin Ming estava cheio de uma enorme quantidade de energia de origem do atributo fogo. Essas energias foram absorvidas pelo buraco negro como núcleo rotativo dentro de seu Dantian, formando um redemoinho de fogo que cobria tudo com uma névoa vermelha. Seu Dantian começou a queimar. Quando um artista marcial entra no reino Xiantian, o Dantian se torna a fonte e a origem de toda a sua energia de origem. No entanto, também se tornava sua maior fraqueza. A chama que existia dentro do Dantian era o núcleo de fogo. Se alguém não fosse um artista marcial do atributo fogo, seria simplesmente impossível iniciar esse tipo de núcleo de fogo. Esse tipo de fogo, se enviado da fonte da energia de um artista marcial, conteria o mais formidável poder. Use sua linhagem como o guia, acenda o núcleo de fogo, funda-o com o poder do fogo dentro da semente do Deus herege e então queime os céus e a terra. Bang! Com um som ensurdecedor, toda a energia de origem do atributo fogo altamente comprimida dentro da semente do Deus herege explodiu completamente. Nesse momento, era como se os tatins flamejantes na semente do Deus herege tivesse se tornado os olhos de uma fênix, os deslumbrantes raios dourados de luz atravessando o vazio ilimitado. Todo o corpo de Lin Ming começou a queimar. As chamas ao redor dele se fundiram em uma fênix titânica que soltou um grito agudo quando voou para fora. A ferocidade daquela chama abalou os céus e despedaçou a terra. O mar de fogo fervia de excitação. Incontáveis quantidades de energia de origem do atributo fogo foram sugadas por essa fênix, ondas de energia carmesim se agitaram no céu, formando um enorme redemoinho vermelho que parecia prestes a engolir os céus. Lin Ming era um artista marcial no reino núcleo rotativo. Não importa o quão forte ele era impossível para ele incendiar um mundo com apenas seu poder. Ele só podia usar seu corpo para controlar o poder do fogo, acelerando o poder do mundo e usando a energia de origem do atributo fogo já existente para destruir toda a criação. Esta era uma utilização das leis do fogo, assim como a única maneira de romper o primeiro mundo do espelho de transformação divino. KKK. Uma rachadura apareceu no espaço. Neste momento, todo o corpo de Lin Ming estava envolto por chamas. Ambos os olhos ardiam com o fogo do céu flamejante. Uma dor intensa em seu dantian, e ele sentiu como se todos os seus meridianos e até mesmo sua alma estivessem sendo queimados. Esse tipo de dor estava ligada diretamente ao seu mar espiritual, era tão potente que parecia capaz de varrer sua consciência. Lin Ming sentiu seu mar espiritual estremecer. Dentro de seu mar espiritual, uma serpente de chamas negras se ergueu. Mas nesse momento, um espírito de batalha em forma de lança uivou, esquartejando essa serpente de chamas negras, afastando-a imediatamente. Eu usei minha própria linhagem como guia e estimulei o poder do fogo dentro deste mundo para queimar tudo em pedaços. A dor neste espelho de transformação divino é ilusória para começar, simplesmente não pode me prejudicar. Nesse momento, entre as sobrancelhas de Lin Ming, a marca em forma de chama deixada pelo sangue da fênix ancestral emitia uma luz como se fosse um sol nascente e uma fênix dourada uivava. Essa fênix era menor do que a fênix que invadiu o mundo mais cedo, mas era ainda mais incandescente, brilhante e pura. Este foi o resultado de Lin Ming fundindo as leis da linhagem de sua vida junto com o poder do fogo da semente do Deus herege. A fênix dourada se fundiu na fênix formada do fogo do mundo, transformando tudo em um dourado avermelhado lustroso. Bang bang bang. O espaço continuou a desmoronar e grandes pedaços do espaço foram desconstruídos diante dele. Uma tempestade espacial varreu. Esse poder espacial caótico se fundiu com as chamas. Foi como um vento que aumentou a intensidade das chamas,
tornando-as ainda mais ferozes. Nesse momento, os olhos de Lin Ming se iluminarão. Se uma tempestade espacial se fundisse com as chamas, poderia ser como o vento, tornando a intensidade do fogo ainda maior. Depois de perceber isso, o coração de Lin Ming foi atingido por ondas monstruosas. Ele estava muito claro do que essa descoberta significava. Isso era o mesmo que fundir leis diferentes. O fogo e o trovão tinham origens semelhantes, mas, mesmo assim, Lin Ming havia gasto uma quantidade considerável de tempo e esforço para entender o conceito fogo-trovão. O conceito de espaço estava entre os conceitos mais elusivos e místicos. Além disso, geralmente não era associado ao conceito de fogo. Fundir estes dois conceitos era muito, muito mais difícil. No entanto, aqui, Lin Ming viu com seus próprios olhos a fusão de uma tempestade espacial e fogo. Essa também era a fusão de conceitos. Então é assim. Lin Ming está constantemente observando. Embora o mundo dentro do espelho de transformação divino não fosse mais que uma ilusão, os traços de energia contidos ainda se originaram da pedra do caos. Esses traços foram gravados pelos princípios do universo, gravando as regras para mobilizar a energia principal. Em outras palavras, todos os fenômenos que ocorrem no mundo ilusório do espelho de transformação divino incorporam a origem das leis do universo. Quanto você poderia compreender dependia de sua própria capacidade. Bang bang bang. 70% do espaço do primeiro mundo se separaram, o fogo escapava para o vazio. Lin Ming assistiu com todo o coração a todas essas mudanças. Mesmo enquanto o sangue corria dos cantos de seus olhos, esse sangue foi imediatamente evaporado pelo fogo ao redor dele. No entanto, Lin Ming parecia não sentir nada disso. Então, esse é o conceito de fogo do calor abrasador. Esta é uma chance de fundir o poder do fogo e o poder do espaço. Entendi. Eu entendo agora. Lin Ming respirou fundo e gritou: Primeiro mundo, quebre para mim. Com um grito ressonante, a fênix de cor dourado avermelhado atrás dele emitiu um grito de clarim. Quanto às bordas do espaço, o mundo começou a se desconstruir. O mar de fogo entrou em colapso e o espaço se transformou em um grande vórtice, engolindo tudo. Por um tempo, do lado de fora do espelho de transformação divino, o corpo de Lin Ming tremeu. A marca de chama entre as sobrancelhas emitia uma luz dourada deslumbrante, mesmo quando o sangue escorria de seus olhos. Isso não é bom. Nguyen Ming exagerou. Um artista marcial do corredor terrestre gritou de surpresa. O espelho de transformação divino era uma matriz mágica ilusória que não deveria ter nenhum perigo, não era como uma formação de matriz assassina. De um modo geral, se um artista marcial morresse dentro do espelho de transformação divino, ainda assim não haveria problemas com seu verdadeiro corpo. Só seria a consciência deles que ficaria um pouco amedrontada. No entanto, sempre houve exceções. Quando um artista marcial exigia demais de sua mente e ultrapassava seus limites, era possível que seu mar espiritual pudesse ser danificado e eles pudessem cair por suas obsessões. Alguns artistas marciais de baixo nível queriam puxar Lin Ming para longe do espelho de transformação divino, mas eles foram parados pelo grito de ancião de túnica vermelha: ninguém se mexa. Assim que esta voz caiu, o corpo de Lin Ming tremeu e ele foi expulso do espelho de transformação divino. Lin Ming deu um passo para trás. Seu rosto estava pálido quando ele cuspiu uma boca cheia de sangue. Ele parecia ter esgotado quase tudo o que tinha. Irmão Nguyen, você está bem? Wang Quanmin disparou para frente para ajudar a apoiar Lin Ming. Os outros artistas marciais dos reinos inferiores também deram meio passo para frente perguntar sobre seus ferimentos.
Irmão Nguyen, pegue uma pílula para acalmar a mente. Um artista marcial entregou um frasco de pílulas. Se alguém persistisse por muito tempo dentro do espelho de transformação divino, seria fácil ferir o mar espiritual. Comer uma pílula para acalmar a mente seria útil para restaurar o mar espiritual. O irmão Nguyen fez bem. Embora você não tenha alcançado os 3/4 de hora, seu resultado é o suficiente para se orgulhar. Lin Ming afastou o frasco de pílulas para acalmar a mente e respirou fundo. Ele suprimiu o sangue inquieto que circulava dentro de seu corpo e, sem nem mesmo dar uma olhada em Huo Wenlong, disse ao ancião de túnica vermelha: neste teste, o Júnior obteve algumas iluminações. Eu gostaria de me isolar imediatamente e meditar sobre isso. Bom? Então vá. O ancião de túnica vermelha sorriu e acenou com a cabeça, uma expressão satisfeita em seu rosto. Lin Ming se despediu e imediatamente lançou sua técnica de movimento para voltar à sua própria dimensão o mais rápido possível. Todos os artistas marciais que ficaram para trás ficaram perplexos. Huo Pi curvou os lábios com desdém. Ele zombou: que tipo de iluminação? Ele provavelmente tem medo de ficar envergonhado, então ele encontrou uma desculpa para sair. Faltava apenas o tempo de meia vara de incenso para chegar em 3/4 de horas. Huo Wenlong inevitavelmente chegará a esse tempo. Se Nguyen Ming ficasse para trás, ele acabaria perdendo o rosto. Ouvindo essas palavras, Wang Quanmin ficou irritado. Ele resmungou friamente, dizendo: Huo Pi, que tipo de lixo você está cuspindo? Você só durou lá por 2/4 de hora. Você também está longe de atingir as alturas do irmão Nguyen. É verdade que eu não posso me igualar a ele, mas eu não sou seu oponente para começar. Huo Pi olhou para Huo Wenlong. No entanto, assim quando ele fez isso, ele notou algo estranho. Na área onde Lin Ming estava, onde sua mão direita tocou a superfície do espelho de transformação divino, havia na verdade uma pequena teia de rachaduras que se espalhava claramente. Essas rachaduras estavam se consertando em um ritmo muito lento. O espelho de transformação divino, como poderia ter rachado?